Fala, família vascaína, eu sou o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, da Carrancuda Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro. Tá chovendo, um tempo nublado, chuva vai e volta o tempo todo. Trazendo o vídeo aí de terça-feira pro canal, o vídeo aí de véspera aí de clássico no Maracanã. Vasco e Flamengo jogam amanhã, se enfrentam amanhã às 21h30. Falar do clássico aqui para vocês rapidinho. Flamengo acho que voltou atrás no negócio de vir com o sub-20. Parece que ele vai vir com um time mesclado aí entre reserva aí e alguns garotos da base e tal, porque eles estão com medo aí de ser rebaixado do Campeonato Carioca. Já imaginou a vergonha? O todo-poderoso aí rebaixado no Campeonato Carioca. Vamos falar de Vasco, de Campeonato Carioca, vamos falar de informações do Vasco, que tem informação do Ryan, tem informação do Inestrosa, uma coisa está ligada à outra, já explico para vocês já. Antes de mais nada, peço para vocês deixarem o joinha, deixarem o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, com seus parentes, seus familiares, com as pessoas que vocês conhecem, seus amigos, para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei eternamente grato a vocês. Olha, estamos chegando a 920 inscritos aí. Vamos chegar a 1000 aí até dia 25, gente. Aniversário do canal. 5 dias aí para a gente bater aí mais 80 inscritos para a gente bater a marca de 1000. Sem vocês eu não sou nada, eu não sou ninguém. Conto muito com a ajuda de vocês aí para o canal seguir adiante, pessoal. Vamos falar de informações do Vasco da Gama. Olha, informação do Ryan, gente. Olha, o Gilmar Ferreira deu uma notícia ontem dizendo que o Vasco não aceitou a proposta do Burnerbolt da Inglaterra, né? Dizendo que o Ryan iria para o jogo, iria jogar hoje, normalmente, e que o staff do jogador não considerava a proposta tão irrecusável assim, tá? O staff do jogador falou que não, alegou que a proposta do Burnerbolt não seria tão irrecusável e que o Vasco aguardaria propostas aí do Newcastle, do Bayern de Munique e também do Borussia Dortmund da Alemanha. O que acontece? Isso foi ontem, tá? Gilmar Ferreira trouxe a notícia ontem. Só que hoje o Ryan mais uma vez não foi relacionado para o treino, não treinou. E ele tá fora do jogo de amanhã, cara. O Ryan ele não tinha treinado ontem, só treinou na academia, indoor, e não treinou hoje também. Não foi a campo para treinar hoje. E por conta disso, amanhã ele não joga contra o Urubu no Maracanã. GB deve jogar no lugar do Ryan, vai ser o substituto do Ryan, uma vez que o técnico Fernando Diniz vai vir com os titulares normalmente. Ele já falou que vai vir para o clássico com os titulares. Então não teria por que poupar o Ryan. Então o que a gente subentende? Que o Ryan foi poupado porque ele está em negociação com o Burnerbolt da Inglaterra. Só pode, né? Uma vez que a proposta do Burnerbolt gira na casa aí de 35 milhões, já com bônus, né? Com metas, na verdade é 27 milhões mais 8 milhões em bônus. O que o Vasco achou muito baixa a proposta. O Vasco está pedindo aí 50 milhões, né? A multa rescisória do Ryan está na casa de 80 milhões, tá? E eu acho, a minha humilde opinião, que o Vasco não pode aceitar menos de 50, 60 milhões de euros. 50 milhões já está baixo, cara. É o mínimo que o Vasco tem que aceitar, entendeu? É de 50 a 60. 35 é muito baixo. Esse clube da Inglaterra, o Burnerbolt, ele está do meio para baixo da tabela. O Diniz tenta convencer o Ryan para esperar um pouquinho, para ficar aí mais 6 meses, para de repente ver se ele não vai ser convocado para a Copa do Mundo. Vai valorizar mais ainda o jogador. E ele indo agora, ele vai para um clube lá que está do meio para baixo na tabela da Liga Inglesa. Pode cair, pode descer de divisão esse ano, né? Ano que vem ele pode estar jogando uma divisão inferior. Isso vai ser ruim para o Ryan também, tá? Porque ele vai estar no time fraco. O Romário já deu declaração dizendo que o Ryan tem que ser vendido para um time grande, direto para um time grande, que ele tem potencial para isso. Tudo bem, se ele for jogar no Burnerbolt, futuramente o Burnerbolt vai negociar ele com um time maior da Liga Inglesa ou até mesmo um time europeu,
de mais status e por uma cifra muito superior ao que o Vasco negociaria ele com o Burnerbot, porque o Vasco, se negociar por 35, amanhã esse clube vai vender o Ryan por 400, por 500 milhões de euros, como ele fez com o Senemio agora, né? O Burnerbot negociou o Senemio aí por mais de 400 milhões de euros. E diz que eles atuam desse jeito aí, eles não dão mais do que 35, 37 milhões no jogador para depois negociar aí por 400, por 500 milhões de euros. Então não tem acordo, cara, não tem negócio, porra. Se eles querem pagar 35 milhões, não tem negócio, espera mais um pouco, né? Mas agora eu não sei se talvez o Burnerbot deve ter aumentado a pedida pelo Ryan, deve ter aumentado a proposta aí. Talvez vai querer abrir mais os cofres aí, tirar o escorpião do bolso e aceitar a proposta do Vasco de 50 milhões. Pode ser que tenha acontecido isso. Dessa forma aí, talvez o Vasco aceite a proposta do Burnerbot. Se eles subiram a proposta aí por 50 milhões, talvez o Vasco aceite aí a proposta aí do clube inglês. Vamos aguardar, que já está virando uma outra novela, né, cara? Porra, já teve a novela Verrete, teve a novela Brenner, que eu vou falar já já disso daqui, e agora estamos tendo a novela Ryan, que já está enchendo o saco, na minha humilde opinião. Ó, essa camisa aqui, gente, é do Vascaínos Unidos, tá? Pessoal que tem um perfil lá no Facebook, desde 2008, agora deve ter no Instagram também. Eu já perdi contato com eles, que eu perdi minha conta do Facebook, né? Hackearam minha conta. É o Vascaínos Unidos ali, porra, esse boné também aqui é deles, tem lá o Cadu, o Leandro, pessoal muito bacana lá do Vascaínos Unidos. Dá uma chegada lá, desenterrei essa camisa aqui que estava guardada no armário já há um tempão para gravar esse vídeo. Vamos falar do Inestrosa, gente. Olha, a imprensa argentina tá fula da vida aí pelo Vasco ter atravessado aí o caminho do Boca Juniors e ter contratado o Inestrosa, que já estava negociando com ele já há mais de 3 meses, né? Aí o Vasco, em 72 horas, foi lá, atravessou e pegou o Inestrosa no lugar do Boca Juniors. Subiu uma nota ontem, que eu vou deixar aqui, né, que eu reagi a ela ontem no Instagram, de um setorista, não sei se é da Argentina, o nome dele é Juan DL84, né, postou uma nota dizendo que o Vasco tinha encaminhado a contratação de Inestrosa, né, fazendo uma proposta de 6 milhões de dólares por 80% dos direitos federativos aí do colombiano, 20% vai ficar com o Atlético Nacional. E as informações que eu obtive hoje é que o Vasco ofereceu 5,5 milhões de dólares, cerca de 29,6 milhões de reais. Parece que vai ser um contrato de 4 anos aí com o jogador, 80% dos direitos. E parece que os clubes já estão trocando documentação para assinar, de repente deve estar assinando nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo. Créditos aí do Bruno Andrade da ESPN, do Bruno Murrito também. E eu quero só fazer uma ressalva aqui, tá, gente? Eu tinha falado que o Boca Juniors tinha feito a proposta do seguinte, tá? Os 20% que vai ficar com o Atlético Nacional, a proposta do Boca Juniors é da seguinte forma: o Atlético Nacional teria direito, numa futura negociação do Boca Juniors com outro clube pelo Inestrosa, a 2% do lucro. Eu entendi que fosse do lucro líquido, tipo assim, o Boca ia negociar o Inestrosa com o time europeu, né? Então, assim, tirando a comissão dos representantes do jogador, tirando isso tudo, o que viesse líquido para o Boca, o Atlético Nacional teria direito a 20% em cima. Não, não é isso. É 20% em cima do lucro. Vamos supor, se o Boca tivesse comprado o Inestrosa por 5 milhões de dólares e vendesse depois por 7 para algum clube europeu, o Atlético Nacional teria direito a 2% em cima de 2 milhões, que é a diferença de 7 para 5 milhões. Então o Atlético Nacional iria lucrar aí na casa de 400 mil dólares. Né? Já o Vasco não, o Vasco ofereceu 20% em cima do valor da venda, ou seja, o Vasco vai adquirir o Inestrosa por 6. Se amanhã vender por 8, o Atlético Nacional vai ter direito de 20% em cima de 8 milhões, equivalente a 1 milhão e 600 mil dólares. Quer dizer, 4 vezes mais do que ele lucraria se vendesse o Inestrosa para o Boca Juniors. Então, a proposta do Vasco nesse sentido foi melhor. Parece também
que o Vasco ofereceu para o jogador em termos salariais, em condições de salário, também foi melhor, o jogador gostou e o jogador não respondia mais às mensagens do Boca Juniors, já não respondia mais a diretoria do Boca Juniors, subiu uma nota dizendo que o Boca Juniors tinha saído da negociação, justamente essa nota que eu acabei de postar, Boca Juniors tinha saído da negociação, e eu vou postar o vídeo da ESPN Argentina indignada aí que o Vasco atravessou o Boca Juniors, tá em espanhol, mas dá para entender legal, dá para entender mais ou menos aí a indignação dos repórteres aí argentinos, que é muito engraçado. Fica com o vídeo aí da ESPN Argentina. A esta hora podemos contar que Vasco da Gama de Brasil se metió en la negociación por Marino Inestrosa, por el jugador colombiano, le hizo un ofrecimiento formal a Atlético Nacional superior al de Boca, 6 millones contra 5 que había ofertado Boca. En Boca, yo les contaba hace un rato que se sorprendían de por qué no llegaba la respuesta si Boca había aceptado todas las condiciones de la negociación. Cuentan colegas brasileños que hay un acuerdo entre Vasco da Gama y Atlético Nacional, pero que el jugador todavía no se expresó. La oferta formal es mejor la de Vasco. Bueno. Inestrosa no ha respondido todavía ni su agente. El ofrecimiento convence más el de Vasco porque es más dinero. Ahora, define Inestrosa. Define el jugador, claro. Y en Boca a esta hora nadie garantiza cómo termina la historia. Tá aí a imprensa argentina indignada aí que o Vasco atravessou o Boca aí e pegou o Inestrosa aí na frente deles. Eu só lamento por ele, gente. Bom pra gente, é um cara, porra, é um cara que joga do lado direito ali, ele é ágil, pô, ele é igual, diz que ele é igual o Arias, né, cara? A mesma característica do Arias ali. O Vasco formando um ataque ali com o Inestrosa, o Brenner chegando, né? E o outro Colômbia do outro lado lá, o Andrés Gomes, vai dar trabalho, né? E se o Ryan continuar aí por mais 6 meses, né? Pode ter o Ryan ali, né? E o Brenner ficar no banco. Dessa forma, teve uma certa coerência o Verratti ter ido embora do Vasco, né, cara? Até mesmo o David, né? O David que melou a negociação com o Vitória, vai ficar no Vasco, porque o Vitória queria contratar por empréstimo o Lucas Freitas, o Vasco não aceitou. Aí, dessa forma, o Vitória ficou com raivinha e não quis mais contratar o David. Aí, o David fica ali como terceira, quarta opção, né, cara? Porque vai ser ruim para ele. Para ele entrar nesse time para jogar aí, o David vai ser ruim para ele aí. Vamos falar do Cuiabano, lateral esquerdo. Informação aí do Bruno Andrade, também da ESPN. Trouxe a informação de que o Nottingham Forest rejeitou aí a proposta de empréstimo do Vasco da Gama pelo lateral esquerdo cuiabano. O clube inglês só aceita vender o cuiabano, que está no valor aí de 6 milhões de euros, cerca de 38,2 milhões de reais. Gente, eu tenho uma opinião aqui, tá? O Besiktas, da Turquia, ofereceu 4 milhões pelo Lucas Piton, certo? Por que o Vasco não aumenta um pouquinho a pedida pelo Lucas Piton para uns 5, 5,5? Vê se o Besiktas aceita. 4 milhões de euros ia girar na casa aí de, fazendo uma conta rápida, 27 milhões de reais. Aumentando, iria para 32, 33 milhões de reais. Pegava esse dinheiro do Lucas Piton e dava, cara, no Cuiabano. Completava o que faltava aí, 5 milhões, 4 milhões que faltasse. Ou então fazia uma proposta aí para o Nottingham Forest aí de 5,5 milhões de euros, de 5 milhões de euros, entendeu? E pagava à vista, cara. Por que o Vasco não faz isso? Dizem que é muito mais lateral do que o Lucas Piton, cara. Que o Cuiabano é muito mais lateral esquerdo que o Lucas Piton. O Botafogo também tem interesse, né? Parece que existe ali, tinha uma cláusula no contrato que o Botafogo tivesse a preferência, só que o Botafogo ele sofre o transfer ban da FIFA, ele não pode contratar novos atletas, ele não pode escrever novos atletas por conta aí desse transfer ban, por causa lá do Thiago Almada lá, que ele ainda está devendo, que o clube lá, do Almada lá, o clube lá americano não aceitou, né, a proposta do Botafogo, e o Botafogo continua sofrendo transfer ban. Então, dessa forma aí, o Vasco pode ser o caminho. Aí para o Cuiabano, que está escanteado lá no Nottingham Forest,
quase que não saiu. O lateral esquerdo está lá escanteado lá e ele vê o Vasco com bons olhos, mas tem que convencer lá o time inglês para liberar o jogador. Vamos falar do Maxime Domingues aqui rapidinho. Maxime Domingues vai jogar na Polônia, no Cracóvia da Polônia, vai em definitivo. Boa sorte para o Maxime Domingues. Não foi revelado valores, parece que foi bom para o jogador, foi bom para o Vasco, foi bom para todo mundo. Boa sorte para ele, vai para um lugar mais frio, que ele vai se adaptar melhor, tenho certeza. E eu desejo tudo de bom aí para o Maxime Domingues. Aí, notícia do Itatiaia Esportes. Agora o podcast Cruz Maltino traz uma informação do Juan Sforza, que parece que fez exames lá com o Talleres da Argentina e vai assinar contrato por empréstimo de 12 meses com opção de compra de 50% dos direitos por 1,8 milhões de dólares. Então o Vasco aí emprestando o Juan Sforza para o Talleres da Argentina, Talleres de Córdoba, né? E com um empréstimo de 12 meses e numa possível aquisição aí do time argentino pelo meio campo, o Vasco ainda vai ter 50% aí dos direitos federativos do jogador, e o time argentino vai ter que desembolsar 1,8 milhões de dólares para ter 50%, os outros 50% aí do meio campo vascaíno. Um bom negócio também. Mesma coisa do Leandrinho, né? Saiu pela metade dos direitos lá para o Al-Sharjah, e numa futura venda aí do Sforza, aí o Vasco ainda vai morder aí 50% do que tem direito. Vamos falar aqui de uma informação do Vene Casagrande, né? O flamenguista que sabe mais do Vasco do que o próprio vascaíno. Parece que o Vasco renovou com Estrela por mais 2 anos de contrato, com possibilidade de estender por mais 1 ano o vínculo do jogador, do cria da base aí da Colina, através de metas, né? O Estrela aí renovando com o Vasco, o contrato dele é vencer agora esse ano, e o Vasco se antecipou, foi lá, renovou por mais 2 anos aí com o Estrela, que eu acho também vai ser muito útil no elenco vascaíno, uma vez que o Vasco acho que pretende até negociá-lo, né? Mas enfim, renovou para garantir aí, né, um valor melhor aí pelo garoto, podendo estender mais 1 ano. Falar do Brenner aqui rapidinho, gente. Mas antes de falar do Brenner, eu vou ter que botar o meu carregador aqui, que a bateria do celular está acabando. Pronto, o celular está carregando, agora a gente vai falar do Brenner da melhor forma aqui, ó. Informação do Atenção Vascaínos, dizendo que a pendência que o Vasco tinha com o Brenner lá, né, que estava travando aí para o Brenner vir para o Brasil para assinar com o Vasco, não era divergência salarial com o jogador, e sim o Udinese estava pedindo garantias financeiras ao Vasco para poder liberar o jogador para vir para o Rio, para poder assinar com o Vasco, e parece que já foi resolvido, já está tudo certo, e o Vasco aguarda o jogador aí durante a semana para fazer exames médicos e assinar contrato. Porém, contudo, todavia, eu vi uma informação aí de uma setorista aí no antigo Twitter, né, no X, esqueci o nome dela, tá, gente? Não trouxe o nome dela aqui, não. Na verdade, eu nem conheço ela, né? Dizendo que parece que existe ainda uma divergência salarial entre Vasco e jogador. Então, aí eu já não sei, cara. Aí eu tenho uma informação que o problema era com o Udinese, que o Udinese não estava querendo liberar, né? Estava pedindo garantias financeiras, e agora surge aí uma notícia hoje dizendo que realmente a divergência é entre Vasco e o jogador por divergências salariais, né? Aí eu não sei, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, eu espero que não vire mais uma nova novela e que o Brenner chegue aí essa semana realmente para assinar contrato, como está combinado, como está sendo esperado, né, cara? Porque ninguém aguenta mais uma novela mexicana. Olha, o Vasco tem interesse aí no lateral direito Diniz Pinto, de 26 anos, que joga no Moreirense de Portugal. Uma matéria ali, uma notícia que veio lá do site de Portugal, Record Portugal, trazendo essa notícia dizendo que o Vasco fez uma proposta de 1,5 milhões de euros, cerca de 9,4 milhões de reais, e o clube português recusou a proposta do Vasco e vai ver se o Vasco vai fazer uma proposta melhor, tá? O clube português aí esperando que o Vasco faça uma proposta melhor aí pelo lateral direito português aí, de 26 anos. Vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, se isso vai vingar ou não. Olha, a camisa da Nike, cara, continua sendo o produto mais vendido do site oficial
da marca, tá? Desde que foi lançado já há 5 dias, a camisa da Nike aí continua sendo o produto da Nike mais vendido do site. A torcida do Vasco mais uma vez batendo recordes, né? Como sempre. E, cara, é impressionante, cara, o engajamento que a torcida do Vasco tem. Acho que a Nike tem arrependimento de não ter assinado com o Vasco antes, né? Bem antes, né? Só assinou agora. Uma informação rapidinho pra gente fechar o vídeo aqui, interessante, cara, e engraçada, do Verratti, né? O Verratti, que foi pro Cerro Porteño, já tá no Paraguai, já foi apresentado. Parece que ele recebeu uma conta de água aqui, né, da concessionária de águas aqui do Rio de Janeiro, referente ao mês de outubro de 2025, de 64 mil reais. É isso mesmo, cara, 64 mil reais. O argentino alegou que mora só com a esposa e com um bebê dele, com o filho deles, né? E que não teria como isso acontecer, esse desperdício todo de água. Ele chegou a contratar uma empresa especializada, né, para ver se tinha algum vazamento, alguma coisa acontecendo de errado, e não detectaram nada de estranho. E agora o Verratti foi à justiça, pediu uma indenização da concessionária aí de águas do Rio de Janeiro de 8 mil reais por danos morais. Olha, Verratti foi embora do Vasco, se despediu aí já de todo mundo, da torcida, dos companheiros de clube. Já está no Paraguai, mas foi para lá com uma dor de cabeça tremenda aí para resolver essa situação com a concessionária de águas aqui do Rio de Janeiro. Acho que é a Rio Águas, né? Alguma coisa do tipo. É complicado, gente. As informações são essas. Desejo a vocês aí uma terça-feira abençoada. Fiquem com Deus. Um final de terça-feira aí abençoado para todos vocês. Saudações vascaínas. Eu fui.